culto. Amém? Sem delongas, vamos abrir nossas Bíblias para o texto que nós estamos lendo nesse culto de doutrina em oração. João 17. Nós estamos aí no tema central, a oração do Deus Filho ao Deus Pai. Vamos ler João sentadinhos, como os irmãos estão. Para nós, o objetivo é nós memorizarmos esse texto que vai do versículo 1 ao 26, onde do versículo 1 ao versículo 8, Jesus ora por ele. Do versículo 6 ao versículo 19, Jesus ora pelos seus discípulos. E do versículo 20 ao 26, Jesus ora pela igreja, brilho celeste, nós. Então vamos ver o que Jesus falou na sua oração sacerdotal. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorificarei, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste. Do mundo eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste, e protegeu-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhe tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu os santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo o que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo,
O mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também eles compreenderam que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste estejam neles e eu neles esteja. Até aqui a nossa leitura. Vamos orar pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oração sacerdotal, Pai, onde na leitura que nós fizemos, nós já observamos que o Senhor orava por nós desde a fundação, antes da fundação do mundo, que o Senhor ora por nós todos os dias e que o Senhor irá orar por nós até a eternidade, Senhor. Muito obrigado pelo cuidado, muito obrigado pela segurança da salvação, pela tua salvação. Muito obrigado porque na tua oração o Senhor assim mesmo se santificou para que nós venhamos ser santificados em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por essa bendita oração sacerdotal, pois é no nome de Jesus que oro agradecido. Amém, Senhor. Ok, meus irmãos, vamos aqui para o nosso... Cadê, irmão? Poxa, será que porque hoje não é quarta? Quando sai de quarta... Então vamos para o tema central. O tema central é a oração do Deus Filho ao Deus Pai, que corresponde com João, capítulo 17, ao versículo do 1 ao 26, que é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Conseguiu? Rapaz, será porque foi por causa do jogo? Onde será que a gente transferiu? Olha, a gente tem que... Olha, voltou. Graças a Deus o Senhor não nos castigou. Temos que orar segunda, temos que orar sexta, porque nós temos um encontro de casais aqui dia 4, tá bom? Então vamos orar aí. Então, irmãos, nós quarta-feira passada, nós vimos aí 4 verdades gloriosas acerca da salvação nessa primeira oração de Jesus Cristo. Nós vimos aí a essência da salvação, que nós enfatizamos 2 verdades, pode passar aí. E a primeira verdade é que Jesus recebeu a autoridade para dar vida eterna, João 17:2. E a segunda verdade, a vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro. Passando aí. E em terceiro ponto, nós vimos a consumação da salvação. Jesus, falando a Deus, ele consumou a salvação que Deus tinha dado a missão a Jesus Cristo. E por último, nós vimos aí a recompensa da salvação. Dentro da recompensa da salvação, nós vimos 2 verdades, qual nós destacamos. Primeiro, Jesus pede para reassumir a mesma glória que tinha antes da encarnação. Jesus, ao vir esse mundo, quando ele foi encarnado na sua humanidade, ele deixou a sua glória. Filipenses vai falar que Jesus se esvaziou da sua glória. Então Jesus, na sua oração, no versículo de número 5, ele pede novamente a Deus a glória que ele tinha se esvaziado. A segunda verdade, Jesus pede que a sua igreja, nós, a Bíblia Celeste, veja a mesma glória que ele terá no céu. Está no versículo de número 24. Então Jesus, fazendo a oração ao Deus Pai, pede que nós, Bíblia Celeste, vejamos também a glória que ele terá nos santos céus. Ok? E aqui nós estamos sintetizando a petição de Jesus em 4 áreas. Nós já vimos a salvação. Hoje nós vamos dar início na segurança da salvação. Depois vamos para a santidade e por último a unidade. Ok? Então, se tratando da salvação,
eu vou destacar aqui 3 verdades acerca da segurança da salvação. Porque Jesus estava orando ao Deus Pai, e aqui Ele vai conceder para nós essa segurança. Então, a primeira verdade é que a nossa segurança está fundamentada na eleição do Pai. Jesus, quando ora ao Deus Pai, ele fundamenta essa oração na eleição do Deus Pai. Porque nós somos eleitos, porque nós não perdemos a salvação. Aqui nós temos a doutrina da eleição, que os irmãos já sabem, basicamente, que a doutrina da eleição é que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E aqui Jesus ele fundamenta a sua oração a nosso favor na eleição em Cristo Jesus. Por isso que ele vai dizer no versículo de número 2, nós vamos ver alguns versículos que está aí, mas vamos ver se isso é verdade. E o ponto-chave aqui, irmãos, é a todos que lhe deste, ou seja, quando Deus deu os eleitos para Jesus. Então o ponto-chave é que lhe deste. Olha o versículo número 2, ele vai dizer: assim como me conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que me deste. Então aqui é a palavra-chave. Versículo de número 6, ele corrobora com isso, quando ele vai dizer: manifestei o teu nome aos homens que me deste. Do mundo eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Versículo número 9: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Versículo número 11: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste. Versículo número 12: quando eu estava com eles, guardava-os o teu nome que me deste. Versículo número 24: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo que me deste. Então, como eu disse para os irmãos, a palavra-chave aqui é que me deste, baseando-se na eleição que está em Cristo Jesus. Aqui nesses versículos, Jesus afirmou 7 vezes que foram dados pelo Pai quando disse que me deste. Ou seja, Jesus não é o presente de Deus para a igreja. A igreja é o presente de Deus para Jesus. Ou seja, não fomos nós que encontramos a Deus, foi Ele que nos encontrou. Olha o que diz aqui João, capítulo número 15, se você folhear a sua Bíblia, um pouco atrás, adiante, atrás é para frente, atrás. Você vai chegar no capítulo de número 15, o versículo de número 16, quando ele vai dizer assim: não foste vós, pastor Júlio, que me escolhestes a mim. Por isso que a gente sempre fala, eu sei que os irmãos não falam por mal, mas não é bom falar assim: eu me converti. Não é o correto. O correto é dizer: Jesus me converteu. Tá bom? Não é pecado, mas também, se for de uma forma, falar de uma forma correta, é Jesus que me converteu. Sempre que fala quando eu me converti, não. Ele vai falar: não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Então Jesus está dizendo aqui
na sua oração sacerdotal, que foi Ele que nos escolheu antes da fundação do mundo. Não fomos nós que escolhemos Jesus. Pela nossa natureza pecaminosa, nós não temos condições de escolher a Jesus. Paulo vai dizer que ninguém vai a Deus, sempre é Deus que nos chama. Ou seja, a segurança da salvação, ela não está fundamentada no nosso caráter. Não é porque eu tenho um caráter bom, não é porque eu sou bom, que traz essa segurança e essa fundamentação. Não, é no caráter de Deus, na obra perfeita de Cristo Jesus. Ou seja, é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra, é Ele que nos salva e nos conduz para o céu. Ou seja, então o que Jesus está fazendo aqui? Ele está dizendo, orando a Deus e fundamentando a nossa eleição em Cristo Jesus. Por isso que ele diz no versículo 6, 2, 6, 8, 9, 11, 12 e 24, quando ele diz: Pai, eu oro por aqueles que me deste. Isso chama-se fundamentação na eleição do Pai. Ou seja, Jesus aqui na sua oração, ele deixou claro que o Pai, Deus, foi aquele que nos deu para Jesus. Deus, ele deixou claro aqui, e Jesus, ele corrobora na sua oração, que nós somos de Jesus pela eleição antes da fundação do mundo. Porque, olha o que ele diz aqui, irmãos, João, capítulo de número 6, ele diz algo muito interessante, que João capítulo de número 6, versículo 37, ele diz algo interessante, que de maneira nenhuma aquele que vem a Jesus, ele os lançará fora. Por quê? Porque são eleitos de Deus. João capítulo 6, versículo 37, nos diz assim, João 6, 37, todo aquele que o Pai me dá, nós, a Igreja Cristo Celeste, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Versículo de número 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vi o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus aqui está falando de quê? De salvação. Jesus está falando de fundamentação na eleição de Jesus Cristo antes da fundação do mundo, que aqueles que são eleitos em Cristo Jesus, eles sempre vão ao Pai. Quando ele vai dizer, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então Jesus está dizendo isso para nós, brilhos celestes, que somos eleitos de Deus, e por causa dessa eleição, sempre nós vamos ao Pai, sempre nós vamos estar com Cristo. Então, Jesus aqui, irmãos, nessa primeira parte, ele destaca essa verdade, que a nossa segurança da salvação está fundamentada em quem? Na eleição do Pai. Quando Jesus diz, o que me deste. A ideia aqui, trazendo para o contexto de hoje, é Jesus dizendo, Senhor, eu oro, eu os guardo, eu os santificam,
aquele que tu me deste desde a fundação do mundo, a igreja brilho celeste, porque a sua fundamentação está na eleição do Pai. Está na eleição do Pai. Por isso nós não perdemos a salvação. Se nós somos verdadeiramente eleitos desde a fundação do mundo, nós não perdemos a salvação. Nós somos eleitos de Deus, ok? Amém? Os irmãos estão comigo? Estão comigo? Tem certeza da salvação? Isso é uma fundamentação, tá? Não tem que haver dúvida. Porque tem alguns crentes que ainda têm dúvida: será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Será que eu vou perder a salvação? Não, nós somos eleitos desde a fundação do mundo. A segunda verdade a ser destacada aqui: a nossa segurança está baseada no cuidado de Cristo. Então, se nós somos eleitos, nós também vamos ser cuidados por Jesus Cristo. Olha a sua oração no versículo de número 12. Ele vai dizer assim: Jesus, orando a Deus pelos seus discípulos, ele diz: quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, a nossa segurança está baseada no cuidado de Jesus Cristo. De uma vez nós somos eleitos em Cristo Jesus, também nós somos cuidados por Jesus Cristo, porque Jesus, ele é o bom pastor. Agora há pouco nós acabamos de ler o Salmo de número 23, que diz: o Senhor é o meu pastor. Se Jesus é o nosso pastor, ele é aquele que cuida das suas ovelhas, ele é aquele que conduz as suas ovelhas à glória de Deus. Então aqui Jesus, orando aos seus discípulos, ele diz: quando eu estava com eles, guardava-os o teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu. Por isso, irmãos, mais uma vez, quando nós somos eleitos de Deus, Deus é aquele que tem, Jesus é aquele que tem cuidado de cada um de nós, e nós não vamos se perder. Nós não vamos se perder. Jesus está dizendo aqui: quando eu estava com eles, guardados em teu nome que me deste, e protegi, e nenhum deles se perdeu. Ou seja, nenhum perdeu a salvação, nenhum foi para o inferno, porque Jesus é aquele que nos guarda. Aí Jesus vai dizer nessa parte B, para nós fazermos essa diferença, porque aquele que é eleito, Jesus lhe cuida desse eleito, mas aquele que não é eleito, aqui nós temos o exemplo de Judas. Ele vai dizer no versículo de número 12, parte B: exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, qual é a ideia aqui? Os que são eleitos, Jesus ele cuida para que eles não venham se perder. Os que não são eleitos, tem alguns dizendo que são eleitos, que são crentes, mas andam se perdendo. Aqui nós temos o exemplo de Judas. O Judas, o que aconteceu com Judas? Judas não era um eleito, por isso que ele se perdeu, pelo simples motivo que Judas não foi eleito, ele se perdeu. Então Jesus ele sempre guardou os seus, mas Judas Jesus não guardou. Sabe por quê? Porque Judas não cria em Jesus Cristo. Vamos ler João, capítulo de número 6. Estou fazendo um paralelo aqui, irmãos. Os eleitos, Jesus ele cuida. Os que não são eleitos, eles vão se perder, não tem jeito.
João 6, vamos ler o versículo 64, estava em Lucas, deixa eu voltar aqui para João, capítulo de número 6, vamos ler o versículo 64, não é lindo não, vamos. Deixa eu ver, João 6, está aqui João 6, versículo 64. Ele vai dizer assim, ó: contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o haviam de trair, e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se o Pai não lhe for concedido. Versículo 66. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outra vez retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Só tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Tu és o Santo de Deus. Versículo 70. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então, Jesus aqui tinha 12 discípulos, né? Só que ele escolheu somente 11, e um iria trair Jesus Cristo, que era Judas. Por que Judas iria trair Jesus Cristo? Porque Judas não foi escolhido. Então, quando Jesus está dizendo no versículo de número 12, parte B, quando ele vai dizer assim: exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Está se falando de Judas. Então, qual é o entendimento que nós devemos ter aqui, irmãos? É que aqueles que são eleitos por Jesus Cristo, Jesus, ele cuida dos seus. Não é assim no âmbito familiar, nós que somos pais, estamos cuidando dos nossos filhos, não é assim no âmbito familiar, assim também é com Jesus Cristo, ele cuida dos seus. Aqueles que não foram eleitos, eles vão ficando por aí, por isso que é muito importante nós sabermos, como disse Paulo, que o nosso espírito precisa testificar com o Espírito de Deus se nós somos filhos de Deus verdadeiramente, porque os filhos de Deus, Jesus, ele cuida, e alguns que estão no mundo ainda precisam tomar uma decisão verdadeira, porque senão eles são filhos do diabo também. Então é muito importante nós sabermos se nós somos salvos realmente, porque caso contrário, alguns vão ser Judas, porque traiu Jesus. E quantos irmãos já tomaram uma decisão? Mas estão no mundo ainda. Aí a gente pode pensar, mas será que esses são eleitos? Se forem eleitos, pode ter certeza que Jesus vai trazer, porque nenhum vai se perder. Então a gente pensa naqueles irmãos que um dia já estavam conosco, mas não estão mais conosco, estão no mundo. A gente fica pensando, será que é eleito ou será que não é eleito? Se for eleito, Jesus ele cuida. Se não for eleito, eles vão para o inferno. Só que nós não temos como saber, porque nós não temos essa autoridade para julgar quem é crente e quem não é crente. Um dia esses, se forem eleitos, eles vão voltar. Mas se não forem eleitos, eles vão continuar e vão se perder, porque Jesus, ele cuida dos seus. Então, Judas não é de maneira alguma um exemplo de cristão
perdeu a salvação. Aqui, Judas ele não perdeu a salvação. O que aconteceu aqui é que Judas ele foi desmascarado. Né? Ele estava lá, Jesus escolheu ele para andar com ele, 12 discípulos, mas ao final, Jesus desmascarou Judas, porque pensava que era um crente, que na verdade não era um crente e se perdeu. Mas o ponto aqui é que Jesus, ele cuida dos seus. Então, a primeira verdade sobre a segurança da salvação, a nossa segurança está fundamentada na eleição de Cristo. A segunda verdade, a nossa segurança está baseada no cuidado de Cristo. Deus, Cristo, ele não é um pai que deixa seus filhos por aí, não. Tá? Por isso que é muito importante nós vermos o que Deus diz lá ao autor de Hebreus, que quando nós estamos em pecado, Deus ele nos disciplina, irmãos. Então nós estamos em pecado, quando nós vamos para o mundo, Deus ele nos disciplina, porque nós não vamos se perder no mundo. Não existe perder salvação, certo? Em terceiro lugar, a nossa segurança está baseada na intercessão de Cristo. Cristo é aquele que ora por nós. Nós temos versículo 9, versículo 11, versículo 15 e versículo 20. Vamos ver? Versículo número 9. A nossa segurança está baseada na intercessão de Cristo, que Cristo é aquele que intercede por nós. É por eles que eu rogo, pelo brilho celeste. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então Jesus aqui orando a Deus, ele intercede por nós. Versículo de número 11. Já não estão no mundo, mas ele continua no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, Jesus orando por nós, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Versículo número 15. Jesus intercedendo por nós. Não peço que tire os irmãos da bênção celeste do mundo, e sim que os guarde do mal. Versículo de número 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então Jesus aqui orando pela sua igreja, e no versículo número 20 está orando por aqueles que ainda vão crer. Jesus é tão onisciente no seu atributo, que ele já sabe aqueles que vão crer. E Jesus aqui já está orando por ele, quando ele vai dizer: não rogo somente por eles, por nós, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Os nossos netos, os nossos filhos, que ainda faltam crer, Jesus já está orando. Então, Cristo orou pelos seus discípulos nas suas dificuldades, Jesus intercedeu por eles e Jesus orou pelos seus discípulos até quando estavam passando por uma tempestade. Vamos ver esse contexto aqui de Mateus, capítulo número 14. Jesus, ele ora, intercede por nós, por isso nós temos a segurança da nossa salvação. Mateus 14, não está aí não, Mateus 14, versículo 22. O contexto é quando os discípulos estão ali, Jesus anda por sobre o mar. Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, subiu o monte a fim de orar sozinho e orar pelos seus discípulos. E caindo a tarde, lá estava ele só, orando pelos seus discípulos.
Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, deixa eu ver, eu coloquei aqui, 4 horas da madrugada, quarta vigília da noite, 4 horas da madrugada, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a se dirigir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então aqui Jesus, antes de socorrer, ele já tinha orado pelos seus discípulos. Outro exemplo aqui também, agora de Pedro. Jesus orou por Pedro. Jesus estava orando por Pedro quando estava sendo peneirado pelo diabo. Olha Lucas 22, exemplos que Jesus intercede por nós, irmãos. Lucas 22, 31 e 32. Lucas 22, 31 e 32. Jesus orando por Pedro, quando o diabo queria peneirar, destruir. Ele vai dizer, Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar com trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Versículo 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Então aqui Jesus orando por Pedro para que Satanás não pudesse destruir. Então, irmãos, a ideia aqui é que nós temos a segurança da salvação, porque Jesus, ele intercede por nós. Se Jesus, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8,34, que Jesus está à destra de Deus, orando e intercedendo por todos nós. Então, hoje nós estamos de pé, hoje nós estamos vivos, hoje se nós temos livrado de todo o mal, é porque Jesus, ele tem orado por nós. Jesus é aquele que nos guarda, Jesus é aquele que cuida cada um de nós por meio da oração. Porque 1 Pedro 5,8 vai dizer que o diabo ele anda aonde? Aonde? Derredor. O que ele está fazendo ao nosso derredor? O que ele está aí? Ele está para orar conosco? Ele está para nos ajudar? Ele está como um leão, tragando, rugindo, para pegar o crente. Então, se não fosse a oração de Jesus Cristo, certamente nós já teríamos caído. Então, Paulo vai dizer que nós não devemos ignorar os desígnios de Satanás. Nós não devemos ignorar, porque ele é aquele que está para nos destruir. Mas Jesus está dizendo aqui que ele roga por nós. Versículo de número 9, ele vai dizer: é por eles que eu rogo, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, que são teus. Versículo de número 11,
Ele vai dizer: Pai Santo, guarda a tua igreja, a Bíblia Celeste. Pai Santo, guarda o teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Versículo número 15. Ele vai dizer: não peço que tire a Bíblia Celeste do mundo, não, e sim que os guarde de todo o mal. E por último, versículo número 20, ele vai dizer: não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Irmãos, nós dependêssemos das nossas orações, nós iríamos cair. Nós somos pecadores miseráveis. Muitas das vezes, nós não atendemos o pedido de orar uns pelos outros. Já pensou se nós fôssemos basear a nossa oração? Vamos pôr a ideia que tira Jesus e deixa só a igreja Bíblia Celeste orando. Pouquinha gente, cadê o resto do povo para orar? Amanhã, se fosse baseado na Bíblia Celeste, amanhã era eu que ia cair no pé, amanhã era eu que ia beber, amanhã era eu que ia roubar, porque nós não estamos interessados de orar uns pelos outros. Então, graças a Deus que Jesus é aquele que intercede por cada um de nós, irmãos. Porque se fosse depender da Bíblia Celeste, a gente estava aperreado, não, gente? Estava aperreado, não? Né? Se chegasse aqui, o pastor Júlio está com câncer, Bíblia Celeste, bora orar? Será que vocês orariam? Se fosse depender de nós, não oraria não. Então, graças a Deus, nós temos Jesus como nosso auxiliar na intercessão. Jesus é aquele que diz: Deus Pai, guarde o pastor Júlio do adultério. Porque se o Senhor, Deus Pai, não guardar o pastor Júlio do adultério, ele não tem nenhuma condição de se guardar. Porque eu sou pecador, eu sou carnal, eu tenho desejo carnal. Então, se Jesus não orar por mim, certamente eu vou cair em adultério. Jesus é aquele que diz: Deus Pai, ora pela Bíblia Celeste. Porque se não for o Senhor, nós como Bíblia Celeste, nós não iremos orar uns pelos outros. Então isso traz o quê? Segurança baseada na intercessão de Jesus Cristo. Mas não significa, irmãos, que nós não devemos orar uns pelos outros. Essa não é a ideia. Jesus Cristo ora por mim, ora por todos, eu não vou orar por ninguém, não. Tem um mandamento: orais um pelos outros, segundo Tiago, capítulo de número 15. Não. Olha aí, irmãos. Orei aqui, parecia R$20. Mas lá Tiago vai dizer, ok, irmãos? Então, concluindo, irmãos, essa parte de segurança, nós vimos aqui 3 verdades, como nós destacamos. Primeiro, a nossa segurança está fundamentada na eleição do Pai. Se não fosse Cristo nos eleger antes da fundação do mundo, nós já estávamos nesse mundo. Por nós sermos eleitos do Pai em Cristo Jesus, a nossa segurança está baseada no cuidado de Cristo. É Ele que cuida de nós, Ele que é a base para nós não cairmos. Por isso que Salmo vai dizer, o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Se o Senhor não nos cuidar, não nos proteger, nós vamos cair, não tem jeito, porque essa é a nossa natureza. E, por último, a nossa segurança está baseada na intercessão de Cristo. Ele está orando a Deus Pai para que o diabo não venha nos destruir, para que o diabo não venha nos destruir. Amém, irmãos? Por isso, convido os irmãos para nós ficarmos em pé. Eu quero
cantar com vocês o hino do cantor cristão, de número 300.